Irmãos, quero compartilhar uma palavra com você. Se você puder me ceder 35 minutos da sua atenção, 40, por aí, amém? Mas eu queria que antes que a gente começasse, eu queria que, se você puder, só se você puder, colocar a mão na sua cabeça, irmãos, e orar, e falar: Senhor, eu vou orar com você, Senhor, que a nossa mente esteja liberta para receber a Tua palavra, Deus. Que nós sejamos libertos, Pai, das nossas convicções pessoais, das nossas convicções humanas, libertos de toda filosofia que não está em acordo com a Tua palavra, com a Tua mensagem, Pai. Para que a Tua mensagem possa prosperar, possa render frutos na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí então. Amém. Além de glorificar o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, você está aquecendo sua mão aí, que está fria, né, gente? Aí você vai aquecendo sua mãozinha, aplaudindo ao Senhor, que é o único que merece. Mas eu queria trazer uma palavra com você nesses dias, nessa noite, que eu coloquei um título para ela aqui, e o título dela é Vencendo em Meio ao Caos Emocional. Amém, irmãos? E aí, não julgo o título não, irmãos, que o pastor não virou coach. Amém? É só por conta de uma realidade, irmãos. Uma realidade que nós precisamos lidar com ela na igreja e fora dela, que é aprender a lidar com as nossas emoções. Amém? E digo isso com muita propriedade, irmãos, porque se tem alguém que precisa lidar com as emoções, talvez muitas profissões façam com que a gente tenha que lidar com as nossas emoções, mas eu garanto para você que o pastoreio é hard, irmãos. É aqui, ó. E é necessário que a gente compreenda sobre isso. Por quê? Porque o mundo, irmãos, está assolado por doenças emocionais. O mundo está assolado por pessoas emocionalmente abatidas. E quando eu digo mundo, eu digo tudo, irmãos. A igreja também, irmãos. Por quê? Porque a igreja é uma fração de pessoas que vive do lado de fora e vem aqui para dentro. Deveria manifestar fora o que vive aqui dentro. Mas a realidade é que nós vivemos às vezes coisas aqui dentro que manifestamos lá fora, ou que vivemos lá fora. E trazemos para dentro da igreja as nossas bagagens emocionais, a nossa cultura, experiências passadas que nos fazem criar pensamentos e convicções. Nós trazemos todo esse aparato para dentro da igreja. E aqui se mistura um monte de gente, irmãos. E aqui a gente se mistura e tenta viver uma grande família. E é normal que dentro desse lugar, vivendo como uma grande família, irmãos, uma família de 4 pessoas tem problema, imagina 200. Sabe qual que é a diferença do evangelho? A diferença do evangelho é que o evangelho não é como uma empresa, que o cara te dá problema e você manda ele embora. No evangelho não, irmãos. No evangelho você conserta. Mas para consertar tem que ter o seu emocional firmado na palavra de Deus. Porque você não é movido pelas suas emoções, irmãos. Você é movido por uma convicção eterna que está na palavra de Deus. Amém? Por isso no evangelho eu vou te decepcionar. Amém? Você, pastor, sim, eu vou decepcionar algumas pessoas aqui, se não todas. Quanto mais perto de mim você ficar, mais defeito você vai encontrar. E vice-versa. Eu vou encontrar em você também. Agora, eu não vou te mandar embora porque você tem defeito. E você vai embora quando encontrar um defeito em mim? Se eu encontrar um defeito em você, Marcelo, eu vou tentar consertar ele. E quando você encontrar um defeito em mim, o que você faz? Por isso as nossas emoções, irmãos, não nos guiam. O que guia um homem ou uma mulher de Deus não são as suas emoções. É a palavra que você recebeu de Deus. É aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus te entregou. Porque a palavra de Deus não muda. O que muda são as emoções dos homens. É isso que muda. Por isso nunca foi tão necessário, irmãos, nós nos voltarmos para Deus. E nós vamos entender isso aqui com a Bíblia, irmãos. Quem aqui já teve vontade de parar, irmãos? Quem aqui já teve vontade de desistir? Quem já foi estimulado a voltar e não continuar?
Fala a verdade, irmãos. Será que é só eu que tenho esse sentimento? De vez em quando um sentimento tenta aflorar dentro de mim. De vez em quando eu passo situações que os sentimentos falam assim: para que isso, cara? Vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família. Mas eu não posso voltar atrás, irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, eu não tenho direito de retroceder. Você não tem direito de retroceder. Você não vai voltar mais atrás porque você tem uma palavra de Deus. Não importa o que você sente. Você sente, não importa, irmãos. Não importa. Todos nós enfrentamos diariamente um misto de emoções, irmãos. É assim. Palavras que são ditas a nós liberam gatilhos. Coitado, não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Tem a ver com experiências que eu tenho. Aquilo é liberado um gatilho, eu fico com raiva dele. A culpa não é dele. E nós culpamos as pessoas porque nós não nos colocamos e não submetemos à palavra de Deus e não queremos ser desenvolvidos por ela. E esse dia eu fiz um devocional, está lá no meu Instagram, irmão. A culpa é sua. Para que a gente não transfira mais para ninguém a responsabilidade que nós temos sobre nós. A verdade é que o Evangelho não tem como base as nossas emoções, irmãos. Por quê? Porque elas passam. Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Por isso a Bíblia vai falar que você tem que ter calma para falar e destreza para ouvir. Por quê? Porque na pressa de falar, você atropela pelas suas emoções. As nossas emoções passam, irmãos. Emoções são frutos de experiências momentâneas. Tem um conselho que o pastor Juscelio dá para casais. Ele fala: olha, se você for casado, não deixe o seu marido brigar com a sogra, com a sua mãe. Não deixa ele se meter, irmãos. E para o marido a mesma coisa. Não deixa que a sua esposa se desentenda com a sua mãe. Se desentende você com ela. Por quê? Porque dentro daquele relacionamento fervoroso, cheio de emoções, o filho com a mãe vai se consertar. Mas pode ser que na pressa de expressar uma emoção equivocada que você tem, você rompa definitivamente um relacionamento que é uma bênção diante de Deus. E aí você lança fora coisas extraordinárias por sentimentos momentâneos. Por quê? Por não saber lidar com as suas emoções. O Evangelho é baseado em convicções eternas, irmãos. E convicções eternas não sofrem variação emocional. Convicções eternas não sofrem variação emocional. Pastor, mas as minhas emoções, elas não são reais. Elas são reais, elas estão aflorando. Elas são verdadeiras. Elas são sinceras, mas elas não podem te governar. Elas não nos governam. Irmão, se as minhas emoções me governassem, eu não estaria mais aqui. Mas quem me governa é o Senhor, autor e consumador da minha fé. E é isso que deve governar o seu coração e a sua mente. A palavra de Deus, irmãos. Ainda que eu sinta, ainda que eu sofra, ainda que a angústia e a decepção seja uma realidade que me assola, eu não é. Não me deixa sozinho não, irmão. Só eu que tenho decepção na vida, só eu que tenho angústia, só eu que às vezes fico aflito. Não, isso faz parte dos nossos sentimentos. A nossa alma grita, a nossa carne grita, irmãos. Ainda assim eu não paro, eu não retrocedo, eu não esmoreço. Por quê? Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, fala todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque independentemente das nossas emoções, daquilo que eu sinto, mais poderoso que o meu sentimento é a convicção que eu tenho do chamado que Deus tem para mim. O que move você nesses dias, irmãos? O que nos move nesse lugar? O
que faz com que a gente cuide desse lugar, que a gente tenha zelo por esse lugar? O que faz com que a gente sirva, com que a gente sirva no louvor, na mídia, na recepção? Os irmãos estão ali, lá no estacionamento, nesse frio, irmãos lá no frio, olhando o estacionamento para auxiliar você, para que você tenha um pouco mais de conforto quando chega aqui. O que nos move, irmãos? Certamente não é as nossas emoções, mas é uma palavra diretamente direcionada ao seu coração do céu. Meu irmão, você tem uma palavra. Você que está aqui essa noite, você tem uma palavra. Eu sempre pergunto aqui: você tem uma palavra? Se você não tem, você vai receber uma palavra hoje, mas você não sai daqui sem uma palavra. Por quê? Porque a única coisa que um homem ou uma mulher de Deus precisa é de uma palavra. É de uma palavra, irmãos. Uma palavra do céu, eterna. 2 Coríntios 4:8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Meu irmão, você pode se sentir pressionado, amassado, desanimado não. Ah, pastor, estou desanimado. Então anime, irmão, levanta. Levanta e anda, cara. Anima, levanta e anda. Suas emoções não te governam. Fruto do Espírito, domínio próprio. Não é fruto do Espírito, domínio próprio? Alegria é o que, irmãos? Fala para mim, o que é alegria? É um sentimento ou um fruto? Alegria é fruto do Espírito, irmãos. Felicidade você se vira com a sua alma, mas alegria é com o Senhor. Alegria é com Deus. Como é que tá, pastor? Vai tudo bem, meu irmão, estou alegre. Mas você não é afligido? Claro que sou, irmãos. Você não tem sentimentos? Claro que eu tenho. Você acha que o pastor não tem? Igual você, irmãos. Sofro igual. Sinto igual. Me decepciono igual. Igualzinho a cada um de vocês. Talvez as pessoas não pensem dessa forma, mas isso é uma realidade. Somos todos humanos iguais diante de Deus. Você acha que o microfone na mão e um altar blinda você de se decepcionar, de se ferir, de se frustrar? Não, irmãos. Até porque Deus não faria isso. Seria incompatível com o seu caráter. Seria incompatível com o caráter de Deus privar alguém do sofrimento. Por quê? Porque é o sofrimento que te desenvolve. É Ele que faz você crescer. Então presta atenção nisso, irmãos. Ser um vencedor não é ausência de sofrimento. Vencer é superar todo sofrimento que contribui para o seu desenvolvimento. Vencer não é ausência, vencer é superação. Pastor, eu quero vencer, mas eu não quero sofrer. Não vai vencer. Não, pastor, não. Para vencer vai ter que sofrer. Me aponta um homem da Bíblia que cumpriu o seu propósito e não passou e não padeceu dores e sofrimento. Então por que nós queremos passar por todos os processos de desenvolvimento diante de Deus e não queremos sofrer? Vou te dar um conselho então. Não quer se decepcionar com gente? Não se relacione. Mas se você se relacionar, não seja covarde de mandar o seu irmão, de mandar o seu irmão embora, ou de ir embora da vida dele porque ele tem imperfeição. Porque isso é covardia. É mais fácil consertar. Por quê? Porque quando você consertar, você cresce. Você desenvolve. Você amadurece. Faz parte, irmãos. Você já parou para pensar o que seria de nós se Cristo desistisse da cruz? O que seria de nós como igreja, como pessoas desses dias, se Cristo tivesse desistido de sofrer? Não existiria nem evangelho, irmãos. Porque a nossa fé é baseada na ressurreição de alguém que morreu. E se ele não sofresse, não padecesse dores e não morresse, a gente não teria nem quem ter fé. O que seria de nós se Cristo não tivesse se entregue ao propósito de Deus, irmãos? Irmão, você já parou para pensar que talvez Cristo,
esteja abalando o nosso emocional para que aquilo que é eterno permaneça de pé. Você já parou para pensar que todo confronto emocional que tem dentro de você, tudo aquilo que te leva a um confronto emocional, tudo aquilo que te leva a abalar sua mente, a mexer com os seus sentimentos, já parou para pensar que é uma permissão de Deus para que Ele possa nos abalar emocionalmente, para que as convicções eternas permaneçam em nós? Já parou para pensar nisso, irmãos? O sofrimento, a decepção, a frustração é uma bênção. Por quê? Porque Deus vai abalando aquelas coisas que não são eternas, aqueles sentimentos que são passageiros, são momentâneos. E cada vez mais que você passa por isso, você tem uma convicção de eternidade dentro de você, uma convicção de propósito dentro de você. Fala, Deus me chamou para isso, meu irmão. Deus me impulsionou, Deus falou que eu vou viver isso, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, ainda que seja doído, dolorido, sofrido, eu vou permanecer, porque essas coisas vão passar, mas as coisas eternas vão permanecer em mim. Amém? Então vamos para o texto da palavra, irmãos. Lucas 22, versículo 39. Diz assim, 22:39, Lucas 22:39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume, ou seja, era um hábito, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Irmãos, olha que curioso, presta atenção no que Jesus vai nos ensinar. Jesus, ele sabe que está chegando a hora dele, então ele vai para o jardim de Getsêmani. Ele vai para esse lugar e ele chama alguns discípulos para ir com ele. Mas quando chega lá, ele fala, fica orando aqui para que vocês não cedam à tentação. Ele não falou, ore por mim. Ele falou, ore por vocês. Presta atenção, irmãos. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Ele levou os seus discípulos, mas ele não escutou os seus discípulos. 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Irmão, Jesus veio como homem, padeceu dores, sentiu exatamente o que a gente sente. Foi traído, foi maltratado, foi espancado, foi vendido pelos seus próprios discípulos. Você acha que em nenhum momento Jesus teve uma crise emocional como homem? Ah, pastor, Jesus era Deus, isso é heresia. Lê o texto, irmãos. O cara suou sangue, irmãos. Ele veio como homem, padeceu como homem. Ele vai dizer assim, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Ou seja, a palavra diz que ele estava angustiado, emocionalmente abalado. Por quê? Porque ele sabia que ia passar por um grande sofrimento. Não te parece nesse texto que Jesus tentou dar um jeitinho como homem? Ele chegou e falou, ô Senhor, ô Paizinho, se tu queres, né? As emoções de Jesus estavam contrariando a vontade de Deus. As emoções, porque ele veio como homem, e diante do sofrimento que ele sabia que estava por vir, sendo Deus e sabendo de todas as coisas, ele vai lá e ora, e ele se angustia. Por quê? Porque o Deus se fez carne, ele encarnou no homem, ele sentia como nós sentíamos, e ele começa a sofrer. Ele queria os sentimentos que estavam dentro dele, a carne que gritava dentro do próprio Cristo, ela queria afastar Jesus do seu destino. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Por fim, versículo 45, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou como? Dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. De novo, irmãos, Jesus falou com eles de novo a mesma coisa. Está falando, não orem por mim, orem por vocês.
Cristo está dizendo: olha, vocês precisam orar para que não cedam à tentação, ou seja, não cedam aos seus sentimentos, às suas emoções, para que vocês não cedam às suas angústias, assim como eu mesmo estou fazendo aqui com meu Pai. Aquilo que ele estava fazendo, ele queria que seus discípulos fizessem. Os discípulos não estavam lá para fortalecer Jesus, irmãos. Jesus estava ensinando a eles como buscar no momento de angústia. Está nos ensinando. O que eu faço quando eu estou angustiado? Quando eu estou abalado emocionalmente? Cristo falou: vem comigo, fica orando aí, meu irmão. Dobra seu joelho e ora. A realidade, irmãos, qual que é a realidade? A realidade é que grande parte do corpo de Cristo tem problemas e não ora. A gente busca em tudo, e não é para levantar a mão, para fazer uma autoanálise. No primeiro momento de angústia, irmãos, a primeira coisa que eu preciso fazer é dobrar meu joelho e orar e buscar o Senhor. O que eu faço em momentos de aflição e sofrimento? O que eu tenho feito? Quando você passa por crises emocionais, por aflições, por angústias, depressão, tantas coisas, irmãos, tem afligido as pessoas desse tempo. Fala a verdade, tantas coisas. A gente ouve tantos corações aflitos. E aí às vezes você fala: cara, você tem que orar. Ah, pastor, aí é mole, está me mandando orar, pô. Mas é para fazer o que, irmãos? O que Cristo nos ensinou a fazer primeiro? Orar. Eu oro, eu busco a Deus, eu me entrego a esse processo que Deus tem para mim. Amém? Se tiver que ir para a cruz eu vou, eu não fujo dos processos, irmãos. Não resolve os meus problemas. Fugir apenas atrasa o meu chamado, mas não resolve o meu problema. Se eu, como pastor, começar a fugir dos processos que Deus tem para mim, os meus problemas só serão empurrados mais para frente, mas não serão resolvidos. A cruz não foi capaz de roubar de Cristo a convicção do seu propósito na terra. O que tem sido capaz de roubar de você a convicção do seu propósito nessa terra, irmãos? Suas emoções? Suas aflições? Ou as suas convicções próprias? O que tem roubado isso de nós? O sofrimento iminente não foi suficiente para furtar de Jesus o seu destino. E olha que as aflições eram grandes. Nós não sabemos nem de perto, irmãos. Não podemos imaginar aquilo que ele passou. A pergunta que fica é: o que tem roubado a sua paz? O que tem tirado você do seu destino profético? Presta atenção, irmãos. Se nós formos crentes emocionados, nós vamos sair do nosso destino profético por conta das nossas emoções. Se Cristo levasse em conta os sentimentos que ele tinha diante da cruz, ele não teria cumprido o seu destino na terra. Sabe por que nós somos abalados das nossas emoções? Por que tem tanto espírito de depressão, tanto desânimo, tanto confronto emocional nos dias de hoje? Para que a gente não cumpra o nosso destino profético. Mas eu quero declarar sobre mim e sobre você que a sua mente é de Cristo, irmãos. E você não vai ser governado por coisas da terra. Você não vai ser governado por opiniões terrenas, mas você vai ser governado pelas palavras eternas de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu vivo isso, irmãos. Porque eu vivo conflitos dentro de mim. Mas eu me agarro a uma palavra, irmãos. Eu dobro meu joelho. Eu hoje falei isso com a pastora ali. A gente foi dar um passeio. Falei: amor, vamos orar. Vamos orar, amor. Por quê? Porque tem situações que precisam de oração. Nós precisamos orar. E nós começamos a orar por situações específicas. Para quê? Para que as nossas emoções não nos governem, mas que o propósito eterno de Deus, o nosso destino profético se cumpra naquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe por quê? Porque se eu for dominado pela minha alma, por aquilo que a minha alma grita, se eu for dominado pelas minhas emoções, meu irmão, eu fecho aquela porta e vou embora. Mas Deus não me chamou para andar emocionado. Deus me chamou para andar convicto através de uma palavra eterna que Ele me deu. E assim seja com você. O que tem mais influência sobre nós? As nossas emoções momentâneas ou a convicção da eternidade? Fala a verdade. De que depende as nossas alianças, irmãos? As nossas emoções ou uma palavra? As
Pessoas ficam buscando hoje um lugar de conforto, querendo ouvir o que elas querem ouvir. E eu vi um Instagram, pastor André, apóstolo André. Ele fala muito sobre aliança. E ele falava, olha, eu recebi um rapaz aqui na igreja e eu batizei ele nas águas. Depois que eu batizei ele nas águas, eu fiz o casamento dele. Depois que eu fiz o casamento dele, apresentei os filhos dele. Um dia ele chega na igreja e fala, pastor, eu estou indo embora. Fala, por quê? Eu estava orando, pastor, eu estava orando lá no monte. Uma profetisa olhou para mim e falou assim, diz o Senhor, o seu tempo naquele lugar acabou. Ele falou, você acreditou, cara? Deixa de ser emocionado, cara. Deus mudou a palavra que Ele te deu quando você chegou aqui. Toda a construção que foi feita foi lançada fora por causa de uma profetada. Todo crente emocionado deixa de ser crente quando a emoção acaba, irmãos. Por isso nós não somos emocionados, nós somos convictos do que Deus falou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Pastor, meus sentimentos não são legítimos? Claro que são. É óbvio que são. Os casados aqui, aqueles que vão casar, os que vão casar se preparem. Os que são casados já sabem do que eu estou falando. Temos alguns noivos aqui, irmãos. Mas temos alguns casados experientes aqui. Não é para você brigar com sua esposa nem com seu marido, como que eu vou falar agora, hein? E nem para você desistir de casar. Tudo te agrada no seu cônjuge. Todo jeito, toda mania, tudo te agrada. Claro que não, irmãos. Você vai desenvolvendo um relacionamento. Não é tudo perfeito. Mas você não se deixa levar por uma emoção momentânea e rompe o seu casamento com a sua esposa, porque tem coisas nela que ainda estão sendo desenvolvidas. E a esposa com o marido também. Vocês vão casar e vocês vão ver que no início é um pouquinho mais difícil, irmão. Vocês acabam de entrar numa casa. No início tudo é bom. Primeiro 3 meses tudo é bom. Depois, né? O chinelo jogado ali. Ah, meu Deus, não guarda aquele chinelo. E aí, a toalha molhada na cama. Isso não é coisa de marido não, fala a verdade. Mas isso não é motivo, irmãos. Você casou com uma convicção. Você fez uma aliança diante de Deus, irmãos. E essa convicção eterna que você tem, que você fez diante de Deus, essa aliança que você cumpriu com Deus, diante de Deus, ela não pode ser abalada por um sentimento momentâneo. Chega estressado do trabalho, quer separar da esposa. Ô irmão, fala sério, irmão. Deixa o problema do trabalho no trabalho, irmãos. Por quê? Porque senão as suas emoções vão atrapalhar no seu convívio. Se com a sua esposa é assim, que dirá no corpo de Cristo, irmão? Que você nem fez uma aliança assim diante de Deus, trocou aliança com ninguém. Você só falou, vamos junto. É ou não é? Qual que é o problema disso, irmãos? O problema disso é que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma promessa para te entregar. E muitas vezes a gente deixa de cumprir o propósito, de receber a promessa, porque as nossas emoções nos roubam desse lugar. Persistência, irmãos, resiliência, maturidade. Vamos crescer, vamos caminhar junto. Vamos de vez em quando se esbarrar. Mas vamos fazer isso, vamos chamar, vamos falar a verdade. Falar, meu irmão, isso aqui tá bom e aquilo ali tá. Dá um abraço aqui, um beijo, vamos embora, vamos continuar caminhando. Isso vai acontecer, irmãos. Uma hora ou outra. Maturidade, irmãos. No momento de maior angústia, Jesus procurou se retirar e buscar uma voz da onde? Do alto. Jesus não buscou a voz dos discípulos. Por quê? Meu irmão, tem coisa que você não pode ouvir os homens. Escuta isso, pega no seu espírito aí. Pega no seu espírito aí. Você quer um conselho para algo importante na sua vida? Não tem problema você procurar o seu pastor, o seu líder, não é um problema. Mas a voz que você tem que escutar é do alto. Porque se Jesus escutasse Pedro naquele dia, fala a verdade, levou os discípulos com ele. Agora pensa Jesus falando, Pedro, olha só, me dá uma opinião aí. Não, pensa, irmãos, fala a verdade. Pedro, me dá uma opinião aí. Sabe o que é?
Tem uma cruz me esperando. A tendência dos nossos amigos é gerar conforto, não é empurrar para o propósito. Pedro ia falar: ô Senhor, vamos fazer uma tendinha, vamos ficar aqui só a gente. Não vai para a cruz não, Senhor. Aquilo lá é muito dolorido, é muito sofrido. Por isso, quando Deus levou eles, falou aqui: fica aí orando, para vocês não cederem à tentação de falar para mim o que eu não preciso ouvir, porque eu vou ali ouvir a voz do meu Pai, porque o único que pode me dar direção, o único que pode me dar destino, o único que pode revelar o meu propósito, as minhas promessas, aquilo que Deus tem para mim, é o próprio Deus, aquele que me gerou, que escreveu a minha história antes da fundação do mundo. É Ele que você tem que ouvir. É Deus, irmãos. Pastor, o que eu faço com isso aqui? Pode perguntar aí, irmãos. Ô irmão, pastor, eu quero casar com fulano. Eu falei: eu já casei, irmãos. Sou casado, escolhi minha esposa. Escolhe a sua. Vai orar, irmão. Porque se nas decisões importantes eu peço opinião e alguém dá, irmãos, eu posso transferir a minha responsabilidade e falar: a culpa foi dele, porque ele que falou para mim fazer assim. Por isso a voz que eu escuto é de Deus. O que Cristo fez foi escutar a voz de Deus. Talvez um dos nossos maiores erros no momento de angústia. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu estou angustiado. Eu falo: vai orar, meu irmão. Pô, pastor, não quer me dar uma orientação, está mandando eu orar. Meu Deus, o maior modelo que nós temos nessa terra, Cristo Jesus, no momento de angústia, Ele se afastava de todo mundo para orar. Por que você no momento de angústia quer entrar no meio da multidão? Eu vou te falar por quê. Porque você quer um conforto. Nós queremos um conforto. Talvez um dos nossos maiores erros seja buscar uma voz emocionada e contaminada por sentimentos confusos, quando deveríamos apenas buscar a voz e a palavra de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vivo isso, irmãos. Eu tenho momentos assim, em que eu tenho vontade de chamar pessoas próximas a mim, para ouvir delas o que elas acham, mas elas vão falar para mim: não, pastor, melhor fazer assim. Talvez elas falem assim: pastor, não, vamos ficar assim. Talvez a orientação de Deus comigo seja mais dura. Talvez a orientação de Deus para mim seja: ei, você pode até querer se afastar desse cálice, mas ele é seu, meu filho. Esse cálice é seu, eu te entreguei, você vai ter que suportar ele. A cruz é sua, eu te dei, você vai ter que correr para ela. Você não vai fugir dos sofrimentos que eu preparei para você. Essa é a voz que a gente tem que escutar no momento de angústia. A voz de Deus, irmãos. Aquele que projetou e nos planejou antes da fundação do mundo. Porque Ele sabe todas as coisas que nós precisamos. Você não tem que ouvir o que você quer, você tem que ouvir o que você precisa. E muitas vezes só quem vai fazer isso é Deus. Nem o pastor, às vezes nem o pastor. Às vezes até o pastor vai querer te fazer um carinho quando devia te dar um conselho mais. Então o que eu faço? Eu oro, eu busco a Deus. Ou você não acredita mais que Deus responde oração, irmãos? Por que a pessoa não ora para tomar decisão? Ela não acredita que Deus responde oração? Ô irmãos, precisamos voltar aos rudimentos antigos, irmãos. Precisa voltar a orar, irmãos. Fazer roda de oração. Toda segunda-feira tem oração aqui, irmãos. Toda segunda-feira. Não é uma crítica a você não, tá, irmãos? Não é uma crítica a você que não vem não, mas é um convite. Vem cá na segunda-feira orar, irmãos. Oração. Não tem nada mais necessário para a igreja do que oração, irmãos. No momento mais dramático da sua vida, Cristo buscou um jardim para orar. Levou alguns amigos fiéis. Na verdade nem eram tão fiéis assim, que estavam dormindo, né, irmão? Estavam tudo dormindo. Mas ele foi lá para escutar a voz de Deus, irmãos. Ele foi lá para escutar o que Deus tinha para falar com ele, as orientações que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque os nossos amigos, os nossos líderes que são falhos, os nossos pastores que são falhos também, eles podem até dormir, mas Deus não dorme. Eu posso até dormir, irmãos. Você me perdoa se eu dormir? Eu posso até dormir em algum momento que você precise de mim, porque eu não sou Deus, eu sou só um homem tentando manifestar a Deus, tentando revelar a Cristo. Mas tem um que não dorme.
Tem um que não dorme, irmãos, e é esse que você deve buscar. Salmo 121. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. A única pessoa que você pode ter certeza que não vai permitir que você tropece é o Senhor. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre estará em alerta. É por isso que em momentos de caos emocional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a Deus em oração e buscar a orientação na palavra de Deus. E os líderes dessa casa estão aqui e não me deixam mentir. Eu sempre falo para eles assim: você não tem opinião. Pastor, você não deixa as pessoas ter opinião em aconselhamento? Não. Por quê? Porque a minha opinião não vale. O que vale é a palavra de Deus. Pastor, posso emprestar dinheiro a juros? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre isso. Não, irmão, você não pode. Pastor, posso ser fiador do meu irmão? A Bíblia diz que não, irmãos. Por quê? Vai ver lá na frente o problema que você pode arrumar. É ou não é? Então, se a palavra diz que não, eu não posso dizer que sim. Qual que é o problema do aconselhamento? O problema do aconselhamento é quando eu não busco o que a Bíblia diz, eu busco o que eu acho. Aí as minhas emoções começam a me governar, quando eu devia ser governado pela palavra de Deus. Interessante é que Jesus vai fazer isso em um jardim, o jardim do Getsêmani, o mesmo tipo de ambiente que Adão pecou, irmãos. Você já fez essa associação na Bíblia? Que Jesus, no momento de aflição, busca um ambiente chamado jardim, e que Adão peca num ambiente chamado jardim. Agora olha que interessante. Adão se afastou de Deus do jardim do Éden. Cristo se rendeu e se aproximou do seu destino profético no jardim do Getsêmani. Agora você sabe o que significa Éden em hebraico, irmãos? Você sabe o que significa Éden em hebraico? Sabe o que significa Getsêmani? Por que eu tenho que saber isso, pastor? Para me saber para onde eu tenho que ir. Muitas vezes a gente quer ir para o Éden e Deus está falando: vai para o Getsêmani. Éden significa prazer, deleite. Seria um lugar de conforto, de tranquilidade, um lugar de prazer. E Getsêmani, pastor? Prensa de azeite. Getsêmani é prensa de azeite, lugar de aperto, lugar de esmagar para extrair. Isso é Getsêmani. Pois é, irmãos, nem sempre o ambiente que te conforta te aproxima de Deus. Pega isso no seu espírito. Nem sempre o ambiente que te conforta te aproxima de Deus. Nem sempre o ambiente que de prazer te mantém no caminho que Deus deseja. Talvez seja melhor buscar uma prensa. Talvez o melhor conselho cause dor. Jesus sabia que se perguntasse aos seus amigos, eles diriam: não vai não, Senhor. Vamos ficar num lugar de deleite. Vamos ficar num lugar de prazer. Não busque sofrimento. Está passando por momentos de angústia, irmãos? Existem aflições no seu coração? Está passando por um caos emocional? Vai para a prensa, querido. Procura um lugar de conforto nesse momento, não. No momento de caos eu vou para a prensa, porque Deus me espreme e vai tirar de mim o melhor que tem dentro de mim. O ambiente não define, irmãos. Não define o sucesso. Se o ambiente definisse o sucesso, Adão tinha vencido no jardim. E Jesus teria sido derrotado no Getsêmani. Porque o ambiente do jardim era perfeito. É melhor sentir dor e não perder o meu propósito do que sentir prazer e abrir mão da promessa que Deus tem para mim. É muito melhor eu me submeter a um processo doloroso e não perder as promessas de Deus, não perder o destino que Deus tem para mim, do que eu buscar um lugar prazeroso, irmãos, e me perder no caminho.
O evangelho verdadeiro não se constrói em um jardim de perfeição. A igreja não tem perfeição. Você que chegou aqui essa noite, saiba de uma coisa, de uma vez, irmão, para já ser avisado, não ser pego de surpresa. Aqui não tem perfeição. Começando pelos pastores. Por que o evangelho verdadeiro não se constrói num jardim de perfeição? Porque tem gente, irmãos. Porque o evangelho, o alvo do evangelho são as pessoas. E se o alvo do evangelho são as pessoas, como encontrar perfeição se elas não são perfeitas? Então não busque isso, que você vai se decepcionar. O evangelho não se constrói com perfeição, se constrói com convicção. Convicção eterna. Por isso não importa o seu momento emocional. Não importa, pastor, não importa. Não tem relevância, pastor? Tem relevância, mas não importa. Porque ainda que seja relevante, não pode te roubar da promessa. Ainda que seja relevante, ainda que seja real, verdadeiro, ainda que você sinta, isso não pode governar você e roubar você do seu destino e da sua promessa. Foi isso que nós aprendemos lendo esse versículo, lendo essa passagem. Cristo estava diante de sofrimento e de dor, levou lá os seus amigos, mas ouviu a Deus. E ouvindo a Deus, tentou dar um jeitinho na sua história, e Deus falou: não tem jeito, vai ter que passar pelos processos. As nossas emoções, elas não definem as nossas convicções eternas. Amém? Irmãos, as suas emoções não podem definir as suas convicções eternas. João 16:33. Eu acho que eu estou terminando. Pessoal do louvor, se quiser, pode subir, por gentileza. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Talvez você não encontre paz em mim, nem no seu irmão. Talvez você não encontre tanta paz nem em mim, nem no seu irmão. Talvez em alguns momentos a gente não encontre paz um no outro, mas em Cristo você tem paz. A paz você encontra nele. Mas eu não devo achar paz no meu irmão. Você deve achar paz no seu irmão, mas se você não encontrar, não deve ser um motivo para você parar de caminhar. Não deve ser um motivo para você desistir. Não deve ser um motivo para você retroceder. Não é um motivo para você voltar atrás. O que Jesus está dizendo é: as aflições fazem parte do processo daqueles que vão vencer. Porque ele diz assim no final do versículo: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você me entenda de forma madura. Você ouve muitas pessoas falando: nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Eu entendo a boa intenção, irmãos. Às vezes até pastores falam na internet: nós vamos mudar o mundo. Irmãos, Cristo não veio mudar o mundo. Cristo veio mudar as pessoas. Porque Ele não vai salvar o mundo, Ele vai salvar você. Nesse mundo tereis aflições, mas você vai vencer o mundo, irmãos. Você vai ser vencedor no mundo. Não queira mudar o mundo, se permita ser mudado por Ele. Não queira mudar o mundo, se permita ser mudado por Ele. Não queira mudar o mundo, se permita ser mudado por Ele. Sabe por que a aflição e a frustração? Sabe por que temos decepção com pessoas? Não é para revelar o quanto o outro é ruim. Sabe por que às vezes a gente se decepciona um com o outro? Sabe por que pode ser que a gente se decepcione em algum momento, Viviane? Pode ser que você se decepcione comigo. Não é para revelar o quanto eu sou ruim. É para revelar o quanto a gente precisa ser transformado junto em Cristo. É para revelar que nós temos sim falhas e precisamos nos submeter aos processos de Deus, para que a gente possa crescer em graça, em sabedoria, em maturidade, em intimidade com Deus. Amém? Fica de pé comigo, eu estou terminando. Quando eu encontro algo de ruim no outro, quando eu encontro algo que não me agrada, quando eu me decepciono, quando as minhas emoções gritam, isso não é para mostrar o quanto o outro é ruim, é para que eu seja desenvolvido e aprimorado, lapidado, espremido por Cristo. Por quê? Porque tem
algo mais eficiente para desenvolver o nosso caráter do que nos relacionar com pessoas que são falhas? Existe, irmãos, algo mais eficiente para desenvolver o nosso caráter do que ter que se relacionar com pessoas que são falhas e que às vezes carregam manias e jeitos que não nos agradam? Deixa eu te falar, é no relacionamento do corpo de Cristo que o nosso caráter é revelado. É nesse lugar aqui, irmãos, se relacionando com gente, que o nosso caráter é revelado. Nesse lugar, as nossas atitudes vão revelando o nosso caráter de acordo com as nossas relações interpessoais uns com os outros. E Cristo está nos chamando para que a gente desenvolva, para que a gente seja desenvolvido nele. Ou seja, Cristo quer aprimorar coisas em mim e em você. O que, pastor? A misericórdia, o amor, a graça. Por isso que Efésios vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar é ser suporte no momento ruim, no momento difícil. Você tem que ser suporte para o seu irmão, cara. Suportai-vos uns aos outros em amor. Pastor, para onde eu tenho que ir quando eu estiver angustiado? Para o Éden ou para o Getsemane? Para o lugar de prazer ou para o lugar de prensa? Para o lugar de prensa. Por quê? Escuta isso. Por que Deus te leva para um lugar de prensa? Eu fiz uma analogia aqui uma vez, vou usá-la de novo nesse contexto. Quem já pegou dinheiro no cofrinho do filho para pagar um troço pequenininho, chegou em casa, entregou uma água, entregou uma verdura lá, e aí você olhou para aquilo lá e falou: ih, rapaz, estou desprevenido aqui. Foi lá no cofrinho do filho que você bota um dinheirinho, pegou e pagou a água. Eu já fiz isso, irmãos. Sabe por quê que eu peguei? Porque eu fui lá no quarto da minha filha, mexi no cofrinho dela e peguei um dinheiro lá. Porque fui eu que coloquei. Eu sei o que tem lá dentro. Sabe por que ele quer levar a gente para um lugar de prensa? Porque ele colocou aí dentro um bom perfume. Ele colocou aí dentro um bom azeite. Ele sabe o que ele colocou aí dentro. Por isso ele sabe que se ele te levar para a prensa e você suportar os processos da prensa, ele sabe que vai extrair de você um bom perfume. Ele sabe que de você vai sair um bom azeite. Como que ele sabe, pastor? Foi ele que colocou aí dentro, cara. Foi ele que depositou isso aí dentro de você. Por isso não importa o seu momento emocional. Pastor, eu estou passando por crises emocionais. Meu irmão, se você está passando por crises emocionais, você vai vir aqui na frente, você vai ser ousado, você vai dar um passo de fé. Você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. E as suas emoções serão saradas e você não vai ser governado por elas. Você vai receber aqui uma palavra e você não vai ser governado pelas emoções. Você vai ser governado pela palavra e pela convicção eterna daquilo que Deus já entregou para você. Existe aí dentro um bom perfume.